Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de Geografia. Você vai pegar o seu livro 2 e abrir na página 210. Nós vamos voltar a falar sobre os quilombolas e agora nós vamos ver a questão do censo. Você sabe para que serve o censo? Qual é a função dele? Como que a gente quantifica, faz a contagem de quantas comunidades quilombolas tem? Como que o governo vai saber realmente quantas comunidades quilombolas existem para poder fazer a questão da marcação das terras? É por meio do censo. Vamos lá estudar um pouquinho sobre isso. Quilombolas. Como é possível saber quantas comunidades quilombolas existem no Brasil? Para que as políticas públicas brasileiras sejam efetivas, é necessário que o governo tenha informações consistentes e satisfatórias sobre qualquer grupo social. O censo agropecuário é focado nos espaços onde se realizam atividades de agricultura, pecuária, extrativismo e etc. As comunidades quilombolas passam a ser mapeadas e valorizadas como parte de toda a complexa estrutura da produção agropecuária no Brasil. E ao serem incluídas como parte integrante desse censo, afastam-se as visões preconceituosas de que quilombolas seriam preguiçosos e ou acomodados. Então o censo é quem, agropecuário aqui no caso, é quem faz a contagem para o governo realmente saber quantos são, quantos tem, ok? Vamos lá para o nosso livro, na página 210. Vamos ler lá, continuar falando sobre o censo agropecuário. As formas para reconhecimento e valorização dos quilombos ainda precisam ser bastante desenvolvidas. Desculpa. De modo geral, o reconhecimento é feito com base na autodefinição da comunidade, isto é, os quilombolas devem se entender como povo remanescente dos escravizados. Essa autodefinição precisa ser acompanhada de documentos e provas que permitam a conclusão de que há, de fato, uma conexão cultural, étnica e ancestral daquela comunidade com os indivíduos escravizados no passado. Esse direito é assegurado pela Constituição brasileira. Nós já vimos um pouco disso em aulas anteriores, a questão da comprovação, da necessidade de se comprovar que quem mora hoje nas comunidades quilombolas são descendentes de pessoas que foram escravizadas e que essas pessoas ainda vivem daquela terra, certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, organiza o censo agropecuário, florestal e aquícola, popularmente chamado de censo agro ou censo rural. Esse censo é um grande trabalho de pesquisa dos técnicos do IBGE em relação à produção agropecuária no país. Por que isso é importante para as comunidades quilombolas? Por que é importante esse cálculo, como a gente já viu aqui anteriormente, para mais uma vez conseguir comprovar a existência deles ali no local. Vamos lá. Você já estudou que as comunidades quilombolas estão, em sua maior parte, envolvidas com a produção agrícola. Por isso, devem ser valorizadas como locais de produção, assim como os quilombolas podem ser entendidos como produtores rurais, certo? Falando aqui, pessoal, sobre a questão do censo, do IBGE, nós vamos assistir um trecho de uma reportagem que mostra para vocês bem um pouco da função do censo, como que é que ele funciona, ok? Vou colocar aqui o vídeo, vou colocar no tempo correto para vocês verem. Aqui. 5 e...
comunidade de gente como o seu Nelson, que há 30 anos produz ostras e mariscos. Santa Catarina lidera a produção nacional. São cerca de 15 mil toneladas por ano de ostras, mariscos e vieiras. A ferramenta do censo é extremamente necessária e importante, né? É a ferramenta que vai dizer aonde estão os problemas da cadeia. O seu Nelson é um fazendeiro marinho e ele não é o único. São cerca de 700 aqui no estado. Eles são chamados assim porque, em vez de terras, eles têm o mar como fonte de renda. E como todo mundo sabe, essa imensidão não tem um dono. Aí, o governo federal empresta as áreas de cultivo para os maricultores, é uma concessão. A maricultura, por ser novidade, não consta na nossa lista prévia do equipamento. Então, muito do descobrimento de onde estão os maricultores vem da indicação dos próprios maricultores ou das associações. Então, de fato, é uma pesquisa antes da pesquisa. 600 propriedades marinhas em 8 cidades catarinenses vão ser visitadas. Os recenseadores precisam fazer todas as entrevistas até fevereiro do ano que vem, quando termina o censo. Quando o recenseamento for concluído, seu Nelson espera que possa haver programas voltados para o crescimento do setor. A gente está trabalhando e vendo, né? E principalmente com a ideia de que um dia mais baías, mais fazendas, mais enseadas, angras, estejam repletas de cultivos, né? Trazendo receita para o país, trabalho e ajudando o planeta também. O IBGE já visitou mais de 2 milhões de propriedades. Então, pessoal, vocês viram ali um trechinho de uma reportagem mostrando bem como é que funciona a questão da contagem. Nós vimos ali na produção marinha, né? Mas a função, a forma de trabalho é praticamente a mesma, por meio de entrevistas, fazendo visitações, como eles vão saber a questão de quantidades, ok? Vamos voltar lá para o nosso livro. Então, ficou bem ilustrado para vocês, né? Como é que funciona lá o IBGE. Os procedimentos, vamos lá, continuando. Na página 211. No censo agropecuário, os técnicos do IBGE aplicam questionários aos membros das comunidades quilombolas, com o objetivo de levantar dados sobre quanto é produzido nas comunidades, quais são os principais itens, se há venda de produtos nas regiões próximas e etc. Esse processo é muito importante, pois coloca a comunidade quilombola como produtora de riqueza, ou seja, ajuda a economia do país. Os resultados do último censo agro foram publicados em 2018. Então vamos lá para saber mais um pouquinho. No Rio, Censo Agro coleta dados da agricultura quilombola. A equipe de coleta do Censo Agropecuário no município do Rio de Janeiro visitou entre 18 de janeiro e 2 de fevereiro várias famílias quilombolas que vivem e produzem itens agrícolas no Parque Estadual da Pedra Branca, no bairro de Vargem Grande, zona oeste da cidade. A comunidade de conservação é o território da comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, que nasceu há mais de 2 séculos, mas apenas em 2014 foi reconhecida como quilombo pela Fundação Palmares, instituição pública federal voltada para a identificação e promoção da arte e cultura afro-brasileira. Vejam lá, gente, 2 séculos são o quê? 200 anos que já existe, mas agora, em 2014, que ela foi reconhecida. Então, veja a dificuldade que é para se provar e comprovar que ali realmente é uma comunidade quilombola. São descendentes de pessoas que foram escravizadas. Pedro dos Santos Mesquita, 57 anos, um dos agricultores da comunidade, é o único que vende sua produção de bananas para a merenda escolar através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Tem a cacho de banana que pesa mais de 20 quilos, diz ele, que se orgulha de ser produtor orgânico, mas ainda não possui a certificação oficial. Ele conta já ter sido difícil tirar a documentação de lavrador, pois precisou várias vezes descer para a cidade, né, termo como eles usam por estar entre aspas, correndo atrás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Segundo ele, a certificação de produtor orgânico é ainda mais difícil. Então percebam lá quanta burocracia existe para se comprovar as coisas, né? E a dificuldade maior ainda com relação à comunidade quilombola, tá? Pessoal, vocês vão abrir a ficha de vocês lá na página 115 e 116, que são essas que eu abri aqui. 115 é essa e a 116 é essa aqui. Vocês vão fazer e nós iniciaremos a próxima aula com a correção das fichas. Combinado, turma? Muito obrigada pela atenção à aula de hoje. Continuem se cuidando. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau!